Mas, de novo, a pergunta. A gente acha que essa formação e que esse time, ele trazia o que a gente chama de essência do futebol e de como o Brasil deveria jogar? A escalação deveria. O time, o time dentro de campo, não. Porque as coisas que eu percebi em todas as escalações, que a gente vai reparar depois, que tem o primeiro volante, o segundo volante, o meio atacante, 2 pontas e um centroavante. Tirando o time de 70, mas isso daí a gente fala depois. Todos os times são assim. Então, o time, taticamente, deveria jogar assim. Casimiro como primeiro, Paquetá como segundo, Neymar como meio atacante, 2 pontas e um centroavante. Eu nem me lembro se o Paquetá aqui nessa linha, ele fazia esse papel do segundo mesmo. É isso que eu tô falando. Taticamente, deveria seguir esse exemplo. E daí a gente devia buscar no passado e jogar exatamente como jogaram em todos os outros anos. Porém, o Tite não consegue colocar isso. O Tite, pra ele, vamos marcar e não vamos tomar gol, e daí não adianta de nada. Você tem essa sensação também, JP, do time ser mais retranqueiro, assim, nesse pedaço, nessa linha? Eu acho que não é bem essa palavra, né, de ser retranqueiro. Eu acho que o Brasil, ele passa a ter mais cuidado e... Você acha que esse time tem esse cuidado? Eu acho que sim, porque ele é montado muito nessa forma, né, principalmente do meio para trás, para você fechar os espaços do adversário. Mas aí quando você olha pra frente e começa a ver, principalmente na formação clássica aqui, que não tem essa inversão e que você vai ter que fazer um serviço de alas com muita maestria pra conseguir, de fato, surpreender os adversários, o Brasil não fez isso em nenhum jogo da Copa. Eu nesse ponto, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Porque, olha só, eu lembro que a expectativa pro Brasil na Copa de 2022 era muito alta. Porque o Brasil vinha jogando bem. E, inclusive, os primeiros jogos... As eliminatórias, né? Tava voando. Sim. E o que ele era bom era no ataque. Na minha cabeça, assim, o Brasil ele era muito bom no papel de ataque, assim, muito forte. O Tite, ele automaticamente fazia, a gente tinha uma segurança atrás, obviamente. Quantos gols o Brasil tomou nas eliminatórias? Exatamente. Quantos gols tomou? Deve ter tomado pouquíssimos gols. Não tem esse dado aqui agora, mas se a gente olhar na estrutura, e quantos gols o Brasil fez? O Brasil fez gol pra caramba na Copa do Mundo. Gabriel Jesus era artilheiro das eliminatórias. Copa do Mundo, o cara não faz gol. Então, assim, o time do Brasil, quando começou a Copa do Mundo, eu me lembro, assim, pelo menos a minha expectativa, assim, eu olhava pro time e falava, pô, esse time tá jogando, tá voando. Esse time tava voando. Na minha sensação, poxa, o time tá voando pra frente. Então eu tenho a sensação um pouco assim, eu acho que eu entendi o que vocês estão querendo dizer, mas pra mim a vocação desse time era muito mais de ter essa linha que segura, mas o ataque ele tinha que cumprir muito mais papel do que a defesa. Eu concordo plenamente com você. Mas o negócio é que o Tite formou esse time da Copa de um jeito diferente das eliminatórias. Que ele colocou a defesa muito mais compactada, muito mais junta, de um jeito que fecha espaço e não deixa passar e não deixa passar. E daí, do meio pra frente, ficou muito espaçado. O Vinícius Júnior e o Rafinha ficavam muito longe um do outro. O Casimiro, o Paquetá ficava todo mundo muito longe. Na verdade, o Casimiro e o Paquetá ficavam juntos. Mas eles juntos ficavam longe dos outros. Aí daí o Neymar toda hora tinha que vir, buscar a bola com eles e tentar jogar a bola sozinho pra frente. Mas não tem como. Entendeu? É um bom ponto de vista. Não tinha como. O time era muito espaçado. Acho que o time, se ele compactasse... Formação, por exemplo, ela prejudicou o Brasil. Sim. Essa aqui. Eu acho que o Brasil, lateral direito, já que ele tinha levado... Se improvisou, né? Ele improvisou, cara. Eu acho que isso aqui impactou demais. Exatamente, mas ele improvisou um zagueiro de lateral direito. Ele não quis colocar um lateral direito. Como... Mas é um zagueiro que já atuava no passado, na base, como lateral. O problema foi que aqui a gente perdeu o Alexandre e depois o Alex Telles, né? Os dois, então você perdeu os dois. E aí você teve que improvisar. Fatalidade. Aqui, o Marquinhos já jogou de lateral esquerdo também. Sim, é uma coisa assim. Foi uma fatalidade que eu acho que o time... Se a gente olha essa fotografia, é injusta perante o time inicial. Sim. Porque o time inicial do Brasil, no primeiro jogo, o Brasil ele jogou... Foi difícil porque a Copa do Mundo, a estreia da Copa do Mundo é sempre foda, né? É sempre complexo. E a gente tava jogando contra a Suíça, né? A estreia foi a Sérvia, desculpa. Eu sempre falo Suíça, mas é a Sérvia. Foi 2-0, mas foi um jogo pegado pra caramba. Foi um jogo que... Mas o Brasil tava jogando bem. O Richarlison achou uns 2 gols ali. Isso, fez o golaço, inclusive foi o gol abrir da Copa lá, eleito, né? Acho que ele ganhou o prêmio. Foi. Mas foi o do Neymar, né?
O mais bonito foi o do Neymar, né? Ah, sim. É que o da eleição, o da eleição foi, o da eleição foi. Pra mim também foi o do Neymar, mas eu tô falando assim, aquele eleição. gol da eleição lá, ele recebeu como prêmio do gol mais bonito. Mas nesse ponto, eu acho que essa seleção, assim, vou responder a pergunta que eu tava levantando aqui pra mim. Eu acho que essa seleção, ela tem médio o caminho que o Brasil deveria jogar a essência na minha cabeça. Qual é a essência? Essa resposta a gente ainda tá montando, né, gente? Qual é o estilo de jogo? A gente tá montando ele ainda. Vamos conversando aqui. Você resumiu tudo que a gente falou aqui, que foi exatamente o que eu falei. O esquema é de essência do Brasil. Taticamente dentro de campo não é. É meio. É metade. O que você acha? Eu acho que daria certo. Cara, eu acho que assim, não falando de esquema e falando de jogadores, você pega o Vinícius Júnior, chegou na Copa do Mundo como o jogador mais decisivo de partidas do momento. Sim. Cara, o Neymar chegou bem, mas se contundiu durante a Copa. Foi. O Richarlison, ele não estava fazendo muitos gols. Na Copa, pela seleção, ele desencantou e fez os gols dele. Sim. E o Rafinha vinha bem também pela seleção. Então, assim, você pega... A gente tá falando de esquema, mas eu tô falando de jogadores. Sim. Só que se a gente juntar as duas coisas, cara, dava pra representar ali dentro do gramado o que a gente tá imaginando que é a essência do futebol brasileiro. E ainda a gente aposta muito pelo 2022 que se a gente não tivesse saído pra... Mas é tudo sim, né? Se a gente não tivesse saído, a chance... Futebol não existe sim, infelizmente. Né? Brasil e Argentina ia ser um jogaço de bola e seria uma semifinal incrível pra gente. É o famoso ditado, tipo, se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. É uns negócio de si, que não tem dá pra como, falar muito, né? Então vamos lá. E vocês, o que vocês acharam aí da seleção de 2022? Fala pra gente, comenta aí e traz a opinião de vocês.